Aloha galera, ela no mar na área. O body surfer tem condições de salvar uma pessoa? Fica ligado. Hoje eu tô aqui novamente, Capitão Carlos, Corpo de Bombeiros aqui em Fernando de Noronha. Já participou de um vídeo no canal, falou muito bem sobre as correntezas, como identificar e como sair de uma. E hoje ele vai falar sobre essa temática. Bom, é muito interessante que as pessoas verifiquem se elas têm a real condição. Porque o salvamento aquático está fora da nossa normalidade. Estamos acostumados a caminhar sobre o solo, chão firme. Sim. E quando entramos no mar, nós perdemos nossa principal condição de força, porque nós temos que utilizar das nossas condições de natação. Então, para isso, nem todas as pessoas têm condições de fazer um salvamento. E para que isso não ocorra, na realidade, a equipe de salvamento aquático, a gente se baseia em alguns aspectos. O primeiro é o ato preventivo. A gente tem que se ligar em fazer o ato preventivo, ou seja, nunca entrar no mar alcoolizado, nunca entrar no mar sozinho, sempre que entrar no mar, avisar alguém que você está entrando, para que as pessoas do lado de fora observem caso você venha se afogar, porque mesmo que sejamos ótimos nadadores, nós estamos expostos a inúmeras ações do mar. Pode ser uma onda um pouco mais forte, um momento de desprevenido, cãibra, ser jogado em algum costão, então observar pedras e tudo mais. E nesse instante, se alguém está na areia observando, verificou que aquela pessoa está se afogando, certamente ela vai chamar quem de direito, ou seja, guarda-vida na praia. Ela vai buscar um guarda-vida para retirar da vítima. Normalmente, a gente diz que antes de entrar na água para retirar alguém, jogue um objeto flutuante, uma bola de futebol, uma boia mesmo, um pedaço de corda, para tentar retirar essa pessoa sem um contato físico. Porque quando nós nos deslocamos e tentamos o contato físico sem abordagem de determinada técnica, pode ter uma colisão, um confronto, que as pessoas, quando elas se afogam, elas esquecem até de botar o pé no chão. Sim. Né? Então, estão tão desesperadas, afobadas, que elas esquecem de pôr o pé no chão. E nessa situação ela pode lhe ver como um anteparo que vai lhe empurrar para baixo só para que ela respire um pouco mais. E nesse momento você acaba entrando em confronto. Aí pode levar um soco, um pontapé, uma cotovelada e os dois podem bailar, né? Os dois podem se afogar por conta de um emprego mal feito de uma técnica. Então, importantíssimo é chamar o guarda-vidas. Certo. E aí, se eu tiver numa situação que já aconteceu comigo, né? De não ter guarda-vidas na praia, uma praia mais afastada. E aí eu vejo uma pessoa que está se afogando, entrando na corrente de retorno, não está com prancha, não está com pé de pato, é um banhista. Eu, com o meu pé de pato, eu posso fazer alguma ação, porque não tem ninguém na areia para pedir ajuda, não tem guarda-vida. Eu vou me aproximar da pessoa, eu fico pensando, será que eu tenho preparo para isso? Eu tenho que ter alguma técnica de judô aquático, por exemplo? Antes de tudo, você tem que ter a ciência que no momento que você se coloca para retirar alguém da água, você está colocando sua vida em risco. Então você está tomando responsabilidade por todas as suas atitudes, né? Então não é próprio. Certo. Se você não tem técnica correta, não é próprio. A nadadeira, ela supre para atividade aquática, não necessariamente para a retirada de alguém. Mas se a pessoa vier a se aventurar a retirar alguém, ela tem que informar a pessoa que ela está chegando próximo, para que a pessoa ela se acalme e não ache que é um animal marinho que está chegando próximo dela, não ache que é qualquer coisa que venha prejudicar. Certo. Então ela tem que informar, mesmo que seja gritando, estou chegando próximo a você, eu vou pegar no seu braço, para que ele entenda e se acalme. Muitas das vítimas de afogamento, no momento que você segura o braço dela e levanta, ela já tende a se acalmar. E constantemente manter o contato e a conversa. Certo. O emprego do judô aquático, por mais que constantemente ele esteja em evolução, às vezes é mal visto por algumas pessoas, porque muitos lançam as lendas, né? Não, dá um soco no nariz, enfim, esse tipo de coisa não é viável, porque o nosso objetivo não é piorar a situação da vítima. A gente tem o objetivo de melhorar. Certo. Então, se nós agredirmos a vítima, certamente ela vai se desesperar ainda mais e vai piorar todo o salvamento. Então, quem chega próximo a uma vítima de afogamento tem que manter ela o mais calma possível. E dessa forma, conversando e aplicando as técnicas devidas do judô aquático. Certo.
E se a pessoa se tranquilizar só no nosso ato da fala, de aproximação, né? Não fizer nenhuma menção de que vai se apoiar em você e te jogar para baixo. A gente, enquanto body surfer, consegue pelo menos trazer essa pessoa de alguma forma, como vocês fazem? Certamente. Tem inúmeras posições que nós podemos segurar uma pessoa. Lembrando que no ambiente aquático, nosso corpo ele se torna extremamente escorregadio. Então, são posições definidas que a gente consegue fazer o transporte da vítima de uma maneira tranquila. Lembrando que a constante conversa do guarda-vidas com a vítima é importantíssima, porque certamente haverão ondas, haverá momentos que o guarda-vidas necessitará mergulhar e a vítima também, para que ela não venha se desesperar. O contato e a conversa é extremamente importante. Porque mesmo a saída de um mar, ela pode ser difícil só para o guarda-vidas, né? Imagine com 2 pessoas e uma delas não capacitada. Então, é extremamente importante a conversa e o contato e as posições adequadas. Certo. Em São Paulo, né, no litoral, tem aquele salva-surf. Em alguns lugares do Brasil tem o surf-salva. O nome é o contrário. Eu fiz esse salva-surf um tempo atrás, né? E lá eu fui ensinada a lidar com a vítima quando você estivesse com a prancha. Então eu estou surfando com uma surfboard, um stand-up ou um bodyboard, e eles ensinaram a você se aproximar, a carregar se a vítima estiver inconsciente, colocar em cima da prancha. E aí eu cheguei a questionar o guarda-vidas, né, do curso, se tinha alguma técnica que eu, enquanto com o pé de pato, poderia ajudar uma pessoa em afogamento. Aí ele falou assim, na verdade já é algo muito mais complexo que a gente não vai abordar nesse curso, né? Ele quis ensinar com a prancha. Mas será que seria importante, talvez, ter essa parte dentro do Surf Salva ou não é recomendado mesmo? Não, é interessante que sejam cursos separados, porque o Surf Salva, você utiliza equipamentos flutuantes, seja o longboard, o bodyboard, né? Você utiliza um equipamento ali que vai te ajudar, te auxiliar a se deslocar. E certamente você consegue apoiar a vítima e vai dar total segurança a ela, já que é um objeto flutuante. Ou seja, não é interessante misturar as duas situações. Hoje, com a criação do body surf, tem tido uma crescente, né, enorme no país. Pode ser que no futuro próximo, não deixa de ser uma modalidade de surf, seja incrementado o curso de surf salva. Nós temos esse tipo de curso também e verificamos que não é interessante. No curso de salvamento no mar, certamente nós incluímos o judô aquático, que é o guarda-vidas propriamente dito, que ele tem que saber todas as técnicas. Certo, legal. Capitão, essa semana é a semana do salvamento aquático, é isso? Estamos na semana latino-americana de salvamento aquático. Legal, importante. Diante de prevenção. E certamente estamos trabalhando para melhor servir a população e a comunidade. Com certeza. A primeira situação é de abordagem. A vítima ela vai estar se debatendo sobre a água ou submersa e subindo e descendo constantemente. E a gente inicialmente tem que chegar próximo a ela, chegaremos nadando e temos que solicitar da vítima e informar: cidadão, estou chegando próximo a você, por favor, me estenda um braço. Certo. Né? E aí no momento que a vítima ela estende o braço, eu, em vez de simplesmente segurar, porque a tendência da vítima é me segurar, fazer assim, né? Eu puxo ela, ó, e faço o peito cruzado. Legal. Nessa situação, tenta me segurar, Letícia. Ela não consegue me segurar, né? Porque eu estou nas costas dela, pronto para me deslocar. E de lado também, né, capitão? Exatamente. Porque eu também Meu não consigo. quadril, ele encaixa na cintura da pessoa e eu faço o deslocamento no sentido de praia. Massa. Beleza. Caso a vítima ela venha a ficar mais tranquila só com o braço, você pode pedir para ela: vítima, boia. Aí a vítima vai boiar e você segura nas axilas dela e mantém a pernada de crawl aqui, ó, por baixo dela de costas. Essa situação é interessante porque você vai estar de olho para o mar, vai estar vendo as ondas se quebrando e em qualquer situação você chega para a vítima e fala: cidadão, a gente vai ter que mergulhar, por favor, prenda a respiração. Aí você, mergulha, vai ter um caldo e depois novamente suspende ele e retira. Certo. Uma outra situação muito simples é você segurou no braço, ele vai estar cansado, vai mandar ele boiar, você vai segurar na axila e vai retirar ele através da axila. A vítima vai estar boiando, já vai estar mais calma, você também estará de lado olhando para o mar e nessa situação você vai ter condições de observar o mar, segurar a vítima e dar segurança a ela e olhar para onde você está seguindo. Legal.
certo? Essas são as 3 principais. Principais de transporte. Certo, legal. Caso você venha a ser seguro para uma vítima, é extremamente importante que você, como socorrista, vai estar mais descansado e mais tranquilo, já está acostumado a tomar caldo, você já vai estar naquela situação mais à vontade. Então a vítima, quando ela lhe segurar e empurrar para baixo, o que você vai fazer é puxar ela. No momento que você submerge a vítima, ela lhe solta. E aí você novamente inicia a abordagem. Cidadão, eu vou chegar próximo a você, por favor, não me segure, estenda seu braço. E que aí dessa forma a gente consegue fazer uma abordagem melhor. Entendi. Caso ela venha a segurar no seu pescoço, você vai buscar as articulações dela para fazer movimentos contrários aos comuns. E vai fazer com que ela naturalmente lhe solte. Por exemplo, eu venho aqui no seu pescoço, é isso? Isso. Certo. Segurou, eu vou segurar aqui, ó, e vou lhe largar de mim. No momento que eu lhe solto, eu posso lhe abordar de novo, aqui, ó, jogo pra cá. E já puxa. E faço a abordagem. Certo? Então, essa situação é interessante. Legal. Normalmente o que acontece é no pescoço ou nos ombros. Pega nos ombros e empurra, né? para poder respirar. Aí pega sempre no antebraço ou na mão. Vamos fazer aqui. Aí, ó. Te empurrei. Pega aqui e joga para lá. De novo. E aí depois já puxa de novo. Isso. Legal. Ou então inicia uma nova abordagem. Tá. Sempre você, como vai estar mais calma, no momento ali de aflição, a gente às vezes perde o tino do que fazer. Mas você vai, segura nas mãos, de novo. Nos ombros, segura na mão e joga pro lado. Naturalmente a pessoa, ela se solta. Segure com vontade no ombro. Tá. Isso. Naturalmente você se ainda solta. Mais na água ainda ali. Mais na água. Vai ter aquela confusão, certo? Outras... Agora, isso tem que ser feito com determinada calma, porque se você fizer um emprego inadequado da técnica, você vai machucar o cidadão. Você vai machucar a vítima. E aí vai piorar todo o salvamento. E esse não é o objetivo. Tá. É só se desvencilhar. Havia, algum tempo atrás, uma técnica em que o guarda-vidas vinha nadando em direção à vítima, ele mergulhava, passava por baixo da vítima e abordava ela por trás. Isso comumente não é mais feito, por quê? Porque quando nós abordamos a vítima por trás, ele não sabe o que está chegando nele. Então ele vai se assustar. Então pode dar uma cotovelada, pode dar um soco, pode acontecer alguma coisa. No momento que você mergulha, se a água não for tão limpa como a daqui, por exemplo, você pode não ver os pés dele. E ele vai sentir alguma coisa embaixo dele e vai dar uma pesada. Você pode apagar ali mesmo, no seu rosto, pescoço, no queixo. Né? Isso vai fazer com que você apague. Certo. Então não é legal. E a pior das situações, eu tô vendo uma pessoa que está vindo me resgatar e do nada ela some. O que eu vou pensar? Pronto, não tem mais ninguém, eu vou morrer. Então não é interessante. Sempre importante, à medida que você se desloca para a vítima, você aborda ela, conversa, fala o que você vai fazer para que ela se acalme. Tá. Certo? Normalmente é a base dos gritos, né? Mas ela vai se acalmar. No momento que você segurar a mão dela e suspender, der uma sustentação a ela, você vai dar a ela calma. E isso é importante dizer, porque quem está indo fazer o socorro, no momento que ele toca na vítima, ele vai perder a metade da sua propulsão de nadadeira. Certo. Então o peso vai dobrar, pelo menos. Né? Então imagine você me tirando como vítima. Certamente você teria uma dificuldade, pelo meu peso e tamanho. E é o que a gente vai fazer na água agora. Legal, aí sim, hein? Assim, bora. Vítima, boy, bate os seus pés. Fique tranquilo. Vou lhe ajudar. A vítima está de pés. Cidadão,
Então, essa semana é a Semana Latino-Americana de Salvamento Aquático, né? Essa temática foi muito importante, acredito eu. Então, antes de mais nada, qualquer necessidade, dá para responder o social, né? Isso, através do 193, a gente está sempre à disposição para fazer qualquer tipo de salvamento, socorro da população. Perfeito. Quem gostou desse vídeo, deixa um like, se inscreve no canal. Pode também tirar suas dúvidas escrevendo aqui nos comentários. Beleza? Salvamento!